Tá começando mais um vídeo no canal Cruzeiro Ribeiro. É muito importante que você já deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe o vídeo assim que você terminar de assistir. E se você não for inscrito, se inscreva no canal clicando aqui embaixo e ative o sininho de notificações para que você seja notificado sempre que sair vídeo novo. Me siga também nas minhas redes sociais para você ficar sempre informado sobre o Cruzeiro e sobre o canal também. Um bom vídeo para você. No episódio anterior, vimos o Cruzeiro mais uma vez dominando o cenário do futebol brasileiro e sul-americano, tendo parado apenas para o Borussia Dortmund na busca pelo Mundial de Clubes. No final de 99, um patrocínio de 40 milhões de reais foi injetado no clube para a próxima temporada. E com esse dinheiro, a diretoria manteve e melhorou o elenco que já era muito competitivo. Indo ao mercado, trouxe jogadores como o atacante Oséias e o zagueiro Clebão, que faziam parte de um timaço do Palmeiras que em 98 foi campeão da Copa do Brasil em cima do próprio Cruzeiro. O meia colombiano Viveiros, destaque da Libertadores de 99 pelo Deportivo Cali, foi outro contratado. Uma das contratações vinha da Argentina. Tratava-se da jovem revelação Juan Pablo Sorin, lateral esquerdo, contratado por 10 milhões de reais na época. Com um baita time, logo a exigente torcida do Cruzeiro já começou a cobrar por títulos, o que não acabou acontecendo logo de cara. O clube perdeu a Sul Minas para o América Mineiro e a decisão do estadual para o Atlético. E aí, vocês já imaginam o que aconteceu. A desconfiança era tão perceptível que alguns jogadores na época até reclamavam que o jogo no Mineirão, o estádio ficava praticamente vazio. Só que isso aí foi por pouco tempo. O Cruzeiro ainda tinha a Copa do Brasil para disputar e então apostou todas as suas fichas na competição. Na primeira fase, o time perdeu uma grande chance de passar direto de fase ao empatar com o Gama em 1 a 1 no Mané Garrincha. Na volta, o Cruzeiro goleou o Gama por 4 a 1. Depois, contra o Paraná, conseguiu passar direto ao vencer por 2 a 0 fora de casa. E na terceira fase venceu o Caxias nos 2 jogos, com direito a uma goleada por 6 a 1 no Mineirão. Nas fases seguintes, o clube não encontrara tanta dificuldade como encontraria na decisão contra o São Paulo. No Morumbi, empate sem gols. Já no Mineirão, a coisa ficou cabeluda quando Marcelinho Paraíba abriu o placar. Ele bate a falta, ela viaja, todo mundo sobe e ninguém toca. E a bola vai pro fundo do gol do André. Nesse momento, Fábio Júnior, que já havia voltado do futebol italiano, falava para o técnico que o Cruzeiro viraria a partida. E então, Fábio Júnior entrou no jogo. Dominou, trabalhou no meio, Miller tentou o tiro, boa bola pro Fábio Júnior, bateu! Fábio Júnior do Cruzeiro! Entretanto, aquele gol não faria diferença para o Cruzeiro. O time, se quisesse ser campeão, precisava virar a partida. Mas aquela noite, Fábio Júnior realmente profetizou o resultado, ainda que acontecesse de maneira bem dramática. Esperando uma situação como essa, de 1 a 1, de estar vencendo a partida para poder se fechar. A tentativa é de segurar. Olha o time do Cruzeiro, olha a bobagem e a falta! E em direção ao gol, pode pintar vermelho, Wright? Pode não, tem que pintar vermelho, é perfeito. Perfeito, não tinha o que fazer diferente. A expulsão foi em função dele ser o último defensor, o Rogério Pinheiro. O jogador cruzeirense tinha possibilidade de finalizar em direção ao gol. Perfeito, árbitro. Excelente arbitragem até agora do Carlos. Olha lá, vamos acompanhar. No momento em que ele é ultrapassado, ó, o Giovani ia na cara do gol. Giovani vinha. Não depende nem de ser o último ou o penúltimo, né, Wright? Tá indo pro gol o Giovani. Tá indo em direção ao gol. Antes não tinha essa determinação da expulsão. Agora não. É obrigado. Olha lá, novamente, ó. É clara a intenção dele não jogar. A possibilidade de Giovani era total. Perfeito, Carlos Simon. Expulso o Rogério Pinheiro. A barreira não tá querendo obedecer o Simon. O Raí diz que ele tá certo, o Axel se pega com o Fábio Júnior. Agora o nervosismo tá à flor da pele de todo mundo. E a barreira tá muito à frente do que tem que ficar. E o Simon não tá conseguindo botar a barreira atrás. Tem pelo menos mais 1 metro aí pra ir pra trás da barreira. O Miller tá revoltado. Olha aí a barreira, ó. Muito à frente. Vem pra cobrança de falta. Giovani bateu! Desespero de Rogério, a alegria mineira. Giovani bateu falta. A bola me pareceu ter desviado. Veja,
2 para o Cruzeiro, 1 para o São Paulo. São Paulo tenta reagir, muda toda a história do jogo. Agora é o São Paulo que precisa de um gol. Salva Kleber em cima da linha. O Cruzeiro foi à luta e conseguiu. E agora o André salva e o Kleber completa o salvamento cruzeirense. Apita Carlos Eugênio Simon. Fim de jogo no Mineirão. O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil do ano 2000. O Cruzeiro é tricampeão da Copa do Brasil. 93, 96 e ano 2000. Uma virada histórica de força, de raça do time do Cruzeiro. E a equipe de Minas ganha o direito de voltar à Libertadores da América no ano de 2001. Mesmo após a conquista da Copa do Brasil, o técnico Marco Aurélio acabou sendo substituído no comando, já que na competição principal, o Brasileirão, a equipe não estava fazendo uma boa campanha. Então no dia seguinte, após a conquista, ele foi substituído por Luiz Felipe Scolari, o Filipão, que após conquistar a Sul Minas em 2001, acabou indo treinar a seleção brasileira. Ainda em 2001, Marco Aurélio voltou para o Cruzeiro, mas dessa vez ele ficou marcado não por títulos, mas sim por dispensar o jogador que em 2003 seria considerado o melhor jogador do país. Na época, o técnico dispensou o meia Alex por celular, dizendo que ele estava acima do peso. Não demorou muito e apesar de mais uma conquista da Sul Minas agora em 2002, Marco acabou saindo. Depois de uma passagem sem sucesso de Ney Franco, que saiu deixando o time na zona de rebaixamento, o Cruzeiro contratava um técnico já conhecido pelo Brasil, onde sua maior conquista havia sido um bicampeonato brasileiro consecutivo pelo Palmeiras nos anos 90. Com Vanderlei Luxemburgo, a reação foi imediata e no ano seguinte veio o sucesso. Ainda sem ganhar um estadual nos anos 2000, o Cruzeiro voltou a vencer o título após vencer o Atlético na final. Na Copa do Brasil, a fórmula do sucesso foi repetida e o título veio numa decisão recheada de belos gols e muita provocação. 80 mil apaixonados pelo futebol lotam o Mineirão para assistir ao final dessa história. O primeiro a cortejar a taça é David, com 1 minuto de jogo. Depois, Alex dá bola para Aristizábal. 2-0 Cruzeiro. Quando Luizão se atreve a partir para cima e fazer o terceiro, Vanderlei Luxemburgo sente que depois de levar 2 foras, de perder 2 decisões da Copa do Brasil, dessa vez está flertando mais seriamente com o título. Mas ela é arisca. Parece se afastar quando Fernando Baiano diminui. Bom toque, Fernando no meio, bateu. Gol! O Flamengo passa a sediar a taça. Insistir. O Cruzeiro pede a mão de Gomes. Gomes salva o Cruzeiro. E ela não se deixa seduzir pela bela exibição do galã Júlio César. Olha, e que defesa essa, amigo. Girou, escorou para trás para a chegada de Maurinho. A bomba, Júlio César de novo. Outra defesa excepcional. Cruzeiro 3, Flamengo 1. Antes mesmo do fim, os cruzeirenses já comemoram a conquista. Falta um pouquinho. Daqui não vai tirar o título, não. Depois sim, a cerimônia oficial. Os cruzeirenses aproveitam para responder às provocações de Edilson. O menino vai começar a jogar agora. Mas eu acho que é mais fácil ganhar pelo lado do Luizão do que pelo lado dele. Não adianta ele falar antes de chegar no jogo, foi ele quem pulou e tirou a perna. É pipoqueiro. A vantagem do Cruzeiro é nenhuma. A gente faz gol todo jogo, né? E não é nesse jogo que a gente vai deixar de fazer. Quem fala muito dá bom dia, cavalo. Ainda naquele ano, o Cruzeiro, pela primeira vez na história, levaria um título brasileiro, na era dos pontos corridos, para o estado de Minas Gerais. A campanha foi avassaladora do time comandado pelo craque e rejeitado em 2001, Alex.
Alex, time que também tinha o matador colombiano Aristizábal e o Paredão Gomes. O Cruzeiro, até hoje, foi o único time a ser campeão brasileiro fazendo mais de 100 pontos numa edição do campeonato. Mas também é muito verdade que naquela época haviam mais jogos, o que acabou colaborando, já que aquela edição teve 46 jogos. Desses 46, o Cruzeiro venceu 32, empatou 7 e perdeu 8. O Brasil pertencia ao Cruzeiro, que naquele ano conquistava a chamada Tríplice Coroa. Para o ano seguinte, a expectativa já era gigantesca. Depois de 2 anos fora da competição, o clube voltava a disputar uma Libertadores da América, com um grande favoritismo e com um time bem reforçado dentro de campo, tendo inclusive o campeão do mundo em 2002, Rivaldo, no elenco. O favoritismo logo se cumpriu no começo da temporada, ao conquistar pelo segundo ano seguido o estadual, mas dessa vez sem Vanderlei Luxemburgo. Na época, brigado com a diretoria, ele acabou voltando para o Santos para ser campeão brasileiro em 2004. Com o auxiliar técnico PC Guzmão efetivado, o Cruzeiro não foi muito longe na Libertadores, caindo precocemente nas oitavas de final por Deportivo Cali. No Brasileirão, a equipe terminou em 13º. Naquele mesmo ano, o Cruzeiro venderia Alex para o Fenerbahçe da Turquia e Rivaldo, a grande contratação, após 10 jogos e apenas 2 gols, foi vendido para o futebol grego. Mesmo trazendo o jovem artilheiro Fred do América, o Cruzeiro ainda assim não emplacou no ano seguinte. A equipe inclusive perdeu a final do estadual para a sensação do momento, o Ipatinga. Um ano depois, o Cruzeiro deu o troco e venceu o mesmo Ipatinga na final. Só que em 2007 não começou nada bem para o Cruzeiro. Depois de 2 anos seguidos sendo eliminado na Sul-Americana, o clube tentava buscar a Libertadores, mas começava mal a nova temporada. Na final do estadual, derrota por goleada para o maior rival, ainda no primeiro jogo, e com direito a mais uma falha do jovem goleiro Fábio. E quando tudo parecia terminado, Vanderlei se aproveita do descuido de Fábio. Atlético 4-0. Aqui com o goleiro Fábio. Ô Fábio, muito revoltado, nervoso. O que aconteceu? A porra do pênalti não foi, caralho. Fábio nervoso, o que aconteceu, Fábio? Você tava nervoso? Primeiro ele deu o pênalti, que não houve. O Bandeirinha ia chamar ele não quis ir lá. O Bandeirinha tinha um ângulo melhor e não foi pênalti. E segundo, tinha 2 bolas em jogo. Eu fui pegar outra bola. Como que ele vai dar jogo com 2 bolas? Você falou com o árbitro? Chegou vai ser ignorante. Ele quer errar pra depois fuder um time que trabalhou 4 meses. O Fábio bastante nervoso, viu, Rogério? Que no mesmo campeonato já havia sofrido um gol pra lá de bizarro. Fábio na época era muito contestado pela torcida, pois nitidamente não demonstrava segurança debaixo das traves. Depois dessa final contra o Atlético, ele apareceu lesionado e sumiu por um tempo. Após toda a frustração no estadual, o Cruzeiro se recuperou no Brasileirão depois de trocar 2 vezes de técnico, terminando o ano na 5ª posição do Brasileiro. Depois de 3 anos, o clube voltava a disputar a Libertadores da América. Em 2008, a revanche pela final de 2007 contra o Atlético veio de maneira cabulosa. O Cruzeiro goleou o Atlético no primeiro jogo por 5-0 e no segundo venceu pelo placar mínimo. O título mineiro daquele ano dava início a uma das eras mais competitivas do Cruzeiro nos últimos anos, e marcava também o início do técnico Adilson Batista no Cruzeiro. Mesmo com um elenco considerado tecnicamente fraco, o time apresentava um bom futebol. Na pré-Libertadores, 2 boas vitórias sobre o Cerro Porteño do Paraguai. Na fase de grupos, primeiro lugar, vencendo 3 jogos, empatando 2 e perdendo 1. O problema foi nas oitavas de final. O Cruzeiro, que em 94 havia feito barba e cabelo em cima do Boca Juniors, inclusive vencendo na própria Bomboneira, não conseguiu repetir o feito e acabou sendo derrotado nos 2 jogos. Mas no mesmo ano, o Cruzeiro garantiu vaga para a Libertadores seguinte, terminando o Brasileirão em 3º lugar, sendo assim, se classificando diretamente para a fase de grupos da edição seguinte. E foi na edição de 2009 que o clube sofreu um dos seus maiores traumas recentes. O time chegava motivado após massacrar mais uma vez o rival no estadual. Na fase de grupos da Liberta, assim como no anterior, primeiro lugar com 13 pontos, vencendo 4 dos 6 jogos disputados. A única derrota sofrida foi para o Estudiantes. Nas oitavas, classificação fácil em cima da Universidade de Chile. Nas quartas, o São Paulo, um rival histórico que muitos garantiam que ia massacrar o Cruzeiro, e no final 2-1 no Mineirão e 2-0 em São Paulo. Nas semis, o Grêmio, mais um rival histórico, 3-1 no Mineirão e 2-2 no Olímpio. E aí veio a final.
Contra quem? Estudiantes. Aquele que causou a nossa única derrota na fase de grupos. Na primeira partida, disputada na Argentina, o Cruzeiro teve dois destaques bem distintos, que se redimia de uma instabilidade que ele vivia desde 2005, desde que voltaram ao Cruzeiro, praticamente jogou sozinho. Verón na cobrança, bateu a falta, Fábio! Fábio faz uma grande defesa, mais uma! Na finalização do Pérez. Que categoria, que chute! E mais, outra defesaça do Fábio. Bola tocada no meio, Bozelli cara a cara, bateu, Fábio defende. Fábio faz outra defesa importantíssima, esta no início do segundo tempo. É escanteio para o Estudiantes. Bola na entrada da pequena área, Fábio! Fábio espetacular! Só dá ele! O segundo destaque foi um jogador que teve a vitória nos pés. Vamos ver a jogada, Magrão pro gol. Olha a sobra no gol! Perdeu! Perde uma chance incrível, Kleber. Uma chance que ele não costuma perder. Após o empate em 0 a 0, muitos já apostavam no título do Cruzeiro, que durante a competição mostrou que no Mineirão a coisa era diferente. O bom futebol demorou para aparecer naquele segundo jogo, e num lance parecido com o que nos deu o bicampeonato da Libertadores de 97, o volante Henrique, que está no elenco atual, abriu o placar. O Cruzeiro com um gol de falta histórico do Joãozinho, quando o jogo estava por 2 a 2. E depois, as coincidências em 97. Os dois times vieram na mesma chave, como esse, empataram em 0 a 0 no primeiro jogo. E aí o chute de longe assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim. Gol! Só que não foi tanto no final do jogo. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Estudiantes. Uma batida de longe, de pé direito. Uma bola desviada exatamente como em 97. Sai o gol do Cruzeiro logo no princípio do segundo tempo. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Estudiantes. Agora é para incendiar o Mineirão, para ver qual vai ser a criação do time argentino. Agora é preciso cabeça, agora é preciso calma. Normalmente eles se desesperam. Agora a torcida precisa gritar. Escute aí a torcida do Cruzeiro. Mesmo depois do gol, algo parecia errado. O Cruzeiro não demonstrava um domínio sobre o adversário e nem um bom futebol, o que era muito comum naquele time de Adilson Batista, mas não interessava, pois o placar de 1 a 0 dava o tricampeonato ao Cruzeiro. Aí Verón parte pelo meio, olha a subida pela direita do Celaya, é perigosa, tem que segurar essa bola, cruzamento, bola pra área! Verón pra cobrança, quem é que sobe? Entretanto, tava bom demais para ser verdade. Depois da amarga derrota na final da Libertadores, o Cruzeiro ainda assim conseguiu se classificar para a primeira fase da competição ao terminar o Brasileirão em 4º lugar. Assim como nos 2 últimos anos, o Cruzeiro começava 2010 com futebol vistoso. Mesmo caindo na semifinal do estadual, o time começou a pré-Libertadores com tudo. 1 a 1 na Bolívia contra o Real Potosí e um 7 a 0 no Mineirão. Na fase de grupos, 2º lugar. Mas nas oitavas de final, o clube deitou e rolou nos 2 jogos para cima do Nacional do Uruguai. Só que naquele ano, o São Paulo teve a sua revanche por 2009 e eliminou o Cruzeiro, vencendo as 2 partidas por 2 a 0. Abalado pela eliminação, ainda no começo do Brasileirão, Adilson Batista pediu para sair, dando fim a uma era que o tornou o 8º treinador com mais jogos pelo clube, totalizando 170 jogos. Para substituí-lo, Cuca. Durante o Brasileiro daquele ano, comandado pelo meia argentino Montijo, o clube mostrou um futebol competitivo, mesmo sem o seu principal jogador, o Mineirão, que na época entrava em reformas para a Copa do Mundo de 2014. Só que o problema aquele ano
estava longe de ser a falta do Mineirão. Na 35ª rodada, Cruzeiro, Fluminense e Corinthians disputavam o título brasileiro. Naquela rodada, o Cruzeiro enfrentou o Corinthians fora de casa. O jogo caminhava para uma partida sem gols, até que aos 43, Sandro Meirahit apitou um pênalti polêmico de Gil em cima de Ronaldo, aquele que foi lançado ao mundo pelo Cruzeiro. O próprio Ronaldo converteu e deu a vitória e a liderança provisória ao Corinthians. Ao final do jogo, muita indignação por parte do Cruzeiro. O volante Fabrício chegou a sair de campo antes mesmo do jogo terminar, alegando que não queria jogar mais aquela partida diante do roubo que estava acontecendo. No final das contas, o Cruzeiro foi vice-campeão e o Fluminense ficou com o título. No próximo e último vídeo da série, saberemos como foi a superação desse Brasileirão polêmico e chegaremos até os dias atuais. Não percam, hein?